A rubrica Leituras com Pedro Mexia do podcast O Poema Ensina a Cair vai, este mês de fevereiro, ser gravada ao vivo no Templo da Poesia em Oeiras, no dia 5, às 21 horas. Pedro, as pessoas podem vir visitar-nos, acompanhar a nossa conversa na gravação do podcast desta rubrica. Sem revelarmos quem são os autores, podemos pelo menos dizer que são de diferentes nacionalidades e que são propostas muito diferentes. Sim, aliás, toda a ideia desta rubrica é um pouco essa, enfim, tendencialmente falando de novidades editoriais, mas não obrigatoriamente, tentar encontrar leituras diferentes, para leitores diferentes, para interesses diferentes. Nós sabemos, por exemplo, que há grandes leitores que leem ficção, mas que não leem poesia. Verdade. Também há muitos leitores que leem poesia e não leem ficção. Serão menos? São bastante menos, não é? Sim. Parece com quase dois géneros incompatíveis, o que não faz sentido nenhum, até porque há muitos poetas ficcionistas e ficcionistas poetas, e tentar, portanto, equilibrar os géneros, equilibrar os poetas vivos, mortos, canónicos, desconhecidos, clássicos. E no fundo... Portugueses, estrangeiros, e no fundo a única... digamos, o único objetivo, pelo menos foi assim que eu pensei, é sugerir leituras, no sentido em que é a minha vida, é a nossa vida, é a vida de muitas pessoas, ou de algumas pessoas, cada vez menos pessoas vivem disso, mas nós temos a sorte de poder, de certa forma, viver da literatura no sentido amplo, neste caso não apenas de escrever livros, mas de falar sobre livros e de escrever sobre livros, e portanto a ideia é que as pessoas num podcast que já é um clássico e que tem ajudado muito a que a poesia passe, enfim, daquela pequena tribo de gauleses para um público mais alargado, tentar fazer o mesmo com livros que também são de poesia, às vezes, mas que são de ficção, de ensaio, eventualmente de teatro, embora eu sei que ninguém leia teatro em Portugal, mas sem nenhuma particular razão, ou seja, em alguns casos pode haver uma efeméride, em alguns casos acho que, por exemplo, como estamos ainda, supostamente, em comemorações camunianas, se calhar vale a pena falar de outros autores dessa época, do cânone. Exatamente, e portanto no fundo não temos um programa muito rígido e muito estrito, e a conversarmos. As pessoas também, penso que os leitores o que fazem quando estão uns com os outros é conversar sobre os livros, e portanto não são aulas, não são conferências, palestras, nada disso, são duas pessoas a conversar sobre livros, e é uma coisa que eu gostava de, várias vezes tentei com várias pessoas fazer isto na televisão, mas enfim, não deu. Mas felizmente hoje há muitas maneiras de chegarmos às pessoas. E o podcast é uma delas. Fica então o convite, 5 de fevereiro, Templo da Poesia em Oeiras, 21 horas. Pode juntar-se a nós para assistir ao o segundo episódio desta rubrica Leituras com Pedro Mexia, crítico literário, poeta, editor responsável da coleção de poesia da editora Tinta da China, também da edição da Granta em Portugal. Enfim, um homem ligado aos livros já há muitos anos, como disse, tem esta sorte de poder viver num sentido amplo da literatura e da leitura, e é esse gosto pelos livros que vamos partilhar com quem quiser estar connosco. Portanto, até já.